Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live das quartas, sempre às quartas, às 20 horas. É um prazer muito grande, né? Trazer informação. Meu objetivo com as lives das quartas-feiras é sempre trazer informação em relação à nutrição, a uma qualidade de vida, à longevidade. Então é muito bom estar aqui com vocês, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a diabetes gestacional. Eu cada vez mais, tenho me dedicado ao estudo da diabetes e é uma grande alegria trazer aqui hoje a Gabriele Navarro, que é uma nutricionista incrível, né? Ela já está aqui com a gente, Gabriele. Vou te convidar aqui para você entrar. Só um minutinho. Gente, que alegria ter aqui Dani Amaral, professora. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Joia, é prazer falar com você. O prazer é um prazer enorme. Assim, super obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, meio que em cima da hora, né, em função do compromisso da Nayara. Nossa, super obrigada. Sem problema, estamos juntas. Pessoal, falem pra gente só se o áudio tá ok aí, se tá tudo, vocês estão conseguindo ver a gente, tudo tranquilo? Observa aí o som, a imagem, né, pra gente ver se tá tudo certinho, se tá tudo bem. Aproveita, curte o meu Insta, curte o Insta da Gabriele, né, para ir seguindo a gente. Obrigada, Mar. Edilene falou que tá tudo ok aqui, né? Com o áudio e com o som. Que bom. Com áudio e com o vídeo. E com o vídeo. Então, eu estava falando com o pessoal que eu tenho feito as lives todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas. Obrigada, Marina, tá tudo ok. Sempre com o objetivo de levar informação, né? Democratizar mesmo a informação, divulgar o nosso trabalho como nutricionista. Eu sempre falo que o nutricionista é a medicina do futuro, né? A nutrição é a medicina do futuro. Então, exatamente. Assim, eu sempre brinco que todo mundo tem que ter um nutricionista para chamar de seu, né? Isso mesmo. Em todas as fases da vida é importante. Não tem uma fase que você fala, a alimentação não é importante nessa fase. A alimentação é tudo na nossa vida, tudo. Né? Exatamente. E na gestação nem se fala, né, Gabriela? Nem se fala, exatamente. Que bom, Patrícia, só comentar que você está fazendo essas lives aí, né? Todas as quartas-feiras, muito bom. Lá no meu perfil eu também faço lives semanais. A gente tem que aproveitar, né, essa oportunidade que a gente tem um programa que nos permite fazer isso, né? E ter acesso a um grande número de pessoas. O nosso papel mesmo como profissionais da saúde é levar informação, né? É capacitar cada vez mais, levar conhecimento a cada vez mais pessoas, para que elas possam se prevenir. A nutrição é uma ciência que trabalha com a prevenção, né? Muitas vezes ao contrário, muitas vezes daquela medicina tradicional que trabalha com tratamento, né? Com a cura da doença. A gente trabalha com a prevenção. Então, é muito importante levar isso para as pessoas terem esse conhecimento mesmo, que elas podem sim, através da alimentação, ter uma saúde assim, excepcionalmente boa, prevenir vários e vários tipos de doença, né? Eu acho, assim, maravilhoso, sabe? Eu acho quase que mágico, assim, através do alimento, aquele alimento simples, natural, de todo dia na mesa, né? Você ter a oportunidade de ter uma boa saúde. Eu fico, assim, completamente apaixonada e encantada. A gente é suspeita mesmo, né? Porque a gente ama a área, então nós somos suspeitas para falar. Exatamente. E, Gabriele, eu tive 3 gestações, sabe? Tive 3 gestações, meus filhos já estão grandes, né? A mais nova tem 22 anos. E eu fico assim, cada vez que eu estudo um pouco mais, eu fico pensando quanto eu teria ganho se lá atrás
Se eu tivesse tido a soubesse. oportunidade de ter o conhecimento que eu tenho hoje, né? Então, assim, quando a gente fala de diabetes gestacional, eu acho maravilhoso as pessoas que querem engravidar, querem ter filhos um dia, ou que estão grávidas, terem acesso a uma informação do quanto é importante para a saúde delas e para a saúde desse bebê que está vindo, né? Ter essa atenção com a sua alimentação e evitar uma série de situações, né, que são evitáveis, não é? Bom, essa questão que você falou, se você soubesse disso há muito tempo atrás, a minha mãe fala todo dia. Minha mãe fala, fico vendo você falar dessas coisas, se eu tivesse você na minha vida lá, quando eu estava grávida de você, tudo seria diferente. Os tempos Exato. eram outros, né, Patrícia? Então, os Então, tempos eram assim, outros, né? Então, infelizmente, a gente não tinha acesso à informação que a gente tem hoje. exato. Então, as pessoas que, né, que podem estar aqui, que estão aproveitando, que estão assistindo, não desperdicem esse momento, né? Aproveita mesmo tudo, igual eu falei, esse aplicativo ajuda muito, a gente tem acesso a muita informação de qualidade, então aproveita mesmo, usa e abusa de tanto que puder aí. Tem live toda semana, tem muito conteúdo gratuito. Então, aproveitar mesmo, porque em outras épocas não tinha isso, né, Patrícia? Não tinha mesmo. Pois Então, é. Gabriele, aproveitar assim para até agradecer o pessoal. Semana passada a gente teve um seminário sobre a questão intestinal que foi sensacional. Ah, que Agradecer o legal. pessoal que participou, foi muito bom. Dizer que está salvo lá no YouTube, tem o link lá no meu Insta, quem, né, quiser ainda dá para poder ir lá e assistir. Foi muito, muito importante. É uma outra área incrível e também sou completamente apaixonada. Exatamente. E assim, Então, é o que você pessoal. falou, tem muito conteúdo gratuito, né? Assistam bastante, tenham acesso, porque com certeza vai ajudar todo mundo, né? Agora, conta Exatamente. para o pessoal um pouquinho, né? Você que é graduada pela UFOP, tem um pós-graduação em materno infantil, pela Bom. Universidade Federal. Conta um pouquinho para o pessoal da sua experiência, de como é que é seu trabalho. Bom, pessoal, então, um prazer, né, estar aqui falando com vocês. Eu sou a Gabriele, como a Patrícia já falou. Tá? Tem os nossos dois Instagrams aqui em cima, tá? Então, vocês cliquem aqui e acompanhem lá nós duas, quem ainda não segue, né? Para não perder todo o conteúdo. Então, eu sou nutricionista materno-infantil, né? E sou especializada nessa área aí tão importante da vida de todo ser humano, né? Todo mundo já foi criança um dia, todo mundo já teve intraútero um dia. E toda a alimentação durante todo esse período é crucial. Então, os públicos que eu atendo são desde tentantes, né? As mulheres que estão tentando engravidar, as gestantes, as lactantes, que são as mamães que estão amamentando, né? Lá na fase do aleitamento materno, super importante também. Os bebês, introdução alimentar, alimentação na infância, até a pré-adolescência, ali, 12 anos, eu pego, tá? Então, eu atendo essa faixa toda aí muito, muito longa, né? De faixas etárias e de metabolismos completamente diferentes. Mas é uma área que eu sou super apaixonada. Então, eu atendo aqui em Belo Horizonte, né? Eu tenho um consultório, atualmente ele está fechado, estou fazendo só consultas online, devido à questão da pandemia mesmo, de não me sentir segura ainda para voltar. Mas continuo fazendo Eu já consultas estou atendendo normalmente. online, Gabriele. Só online, né? Também sou Ai, tá online. arriscado, né, Patrícia? Vamos esperar ainda ter um pouco mais de segurança com relação a isso. Então, bom, eu tenho atendido então online, meus atendimentos estão continuando normal, não deixar a desejar por não ser presencial, tá, pessoal? Então, muitas pessoas também ficam com essas dúvidas às vezes, né? Mas o conteúdo é super o mesmo, a gente entrega toda a mesma qualidade, né, Patrícia, de um atendimento Exato. presencial. Então, assim, durante toda essa fase aí da vida, né, como eu falei, desde lá a mulher que está tentando engravidar, a alimentação dela, antes mesmo da concepção, antes mesmo de um bebê pensar em ser gerado, ela influencia em todo o processo, na vida dessa criança, na vida desse ser humano, na vida desse adulto, lá na frente, tá? Então, o que sua mãe comia lá antes mesmo de engravidar, principalmente 3 meses antes, influencia, sim, no que você se tornou, na composição, na sua composição, no seu metabolismo, tá? Então, tudo isso influencia. A gestação, pela mesma forma, então, durante 9 meses ali, ó, a gente tem um bebê
desenvolvimento assim no 220. A gente tem 9 meses para formar um novo ser, né? Então é aquela. Gabriela, uma das coisas que eu fico muito impressionada e que eu acho que poucas pessoas ou sabem, ou então param para pensar nisso, é essa questão da importância da alimentação antes da gestação, que vai interferir, inclusive, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento emocional desse ser, Exatamente. né? Não é nem da criança, mas é do ser, que vai Exatamente. ser aí pro resto Inclusive, da vida, né? Inclusive, nessa fase aí de antes, a gente consegue, até mesmo na gestação e na pré-concepção, lá esses 3 meses antes, a gente consegue silenciar alguns genes que esse indivíduo possa vir a ter, né? Genes de, por exemplo, de diabetes, de hipertensão, a gente sabe, né? Que se a gente tem esses genes aí na família, meu avô era diabético, meu pai era diabético, a gente sabe que a gente tem mais chance de ter, né? Que existe essa carga genética, todo mundo sabe disso. Sim, Então, sim. durante a gestação, durante esse momento de formação de um novo ser, a gente consegue sim programar isso, sabe? E silenciar alguns genes e evidenciar outros, sabe? O que a gente quer ou o que a gente não quer. Prevenção de doenças crônicas na vida adulta, de obesidade, de diabetes, hipertensão, como eu citei. Então, tudo isso a gente consegue fazer. É surreal mesmo. Surreal. É o que eu falei, é quase mágico, né? É demais, Quase mágico. é demais. Então, assim, são fases que a gente precisa de muito cuidado mesmo. Durante a gestação, então, como eu estava falando, são 9 meses de crescimento, assim, aceleradíssimo, desenvolvimento acelerado. Eu falo com minhas gestantes, assim, que enquanto elas estão dormindo, lá a gestante tem muito sono, né? Enquanto elas estão dormindo a noite toda, ou às vezes durante o dia, aquela alteração de hormônio, de humor, que dá muito sono, mas enquanto elas estão dormindo a noite toda, o bebê não tá dormindo, não. Ele não para, não. Ele tá, ó, desenvolvendo, formando, desenvolvendo e todo. Então, a alimentação nesse Seu vídeo tá travando um pouquinho. Seu vídeo travou. Coisas da internet, né, gente? Então, a Gabriela estava falando assim, como que é importante a alimentação. Voltou, Gabriela? Está travado. Como que é importante a Então, alimentação. ela não pode ficar Desde o longos período períodos de jejum. travou. Volta aí, Gabriela. Seu som não está saindo, seu som sumiu. A imagem voltou, mas o som não voltou. É, né? Mas então, gente, aproveitar para agradecer a presença da Gádia, da Gláucia, ei Cida, minha irmã querida, ei Úrsula, tudo bem? Então, a Gabriela ficou sem som, aí ela saiu para tentar voltar de novo com som. Vamos aguardar um pouquinho. Mas ela estava dizendo assim, o quanto é importante a alimentação antes da gestação, né? Deixa eu chamar ela aqui de volta. Antes da gestação. Eu também estou sem som? Ai, acho que agora voltou. Que bom, esse horário é meio concorrido de live, né, Patrícia? É verdade. Dá umas travadas. Dá uma travada. Eu estava falando que o quanto é importante a alimentação nesse período, né? E é por isso que a gestante não pode ficar longos períodos em jejum, né? Porque o bebê não para, ele não tem jejum, não. Ele precisa de energia e de alimento ali 24 horas por dia, porque o desenvolvimento ali é acelerado mesmo. Bom, então cada uma dessas fases, né, tem a sua devida importância na amamentação também. A gente sabe que é super importante para o bebê, para a mulher também, para a mãe. Introdução alimentar na infância, na pré-adolescência, sim, não vou entrar muito nisso, senão a gente vai perder a live toda só focando nessas outras partes, porque é muito assunto mesmo. Mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, ou se vocês quiserem temas, né, desse tipo de live, só colocar lá no meu Instagram, mandar para mim ou para a Patrícia mesmo, que a gente volta e conversa sobre mais coisa, né, Patrícia? Seu som Hoje nós vamos focar. Seu vídeo está travando de novo.
Seu vídeo travou outra vez. Vê se você consegue sair e voltar de novo. Travou som e áudio. Travou tudo agora. Mas aí a Gabriela estava falando do quanto que é importante essa questão da alimentação, tanto antes da gravidez quanto durante, porque muitas vezes a pessoa tem uma predisposição a desenvolver alguma doença, né? Voltou, Gabriela. O som não. Só voltou e é importante a alimentação tanto antes, né, da gravidez quanto durante também, porque muitas vezes a pessoa tem uma predisposição para desenvolver algum tipo de patologia e é possível silenciar genes ou estimular genes para poder intervir nessa questão, né? Então, assim, a alimentação é realmente o básico, assim, o primeiro passo. Aí, voltou o som. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Instagram, se Deus quiser, vai deixar a gente terminar. Isso. Então, vamos entrar então no tema de hoje, né, Patrícia? Da diabetes gestacional, né? Quais seriam os fatores para essa gestante desenvolver uma diabetes durante a gestação, né? Tá. Olha só, primeiro a gente precisa entender, né, o que é esse diabetes. Por que algumas mulheres têm, por que outras não têm? Então, assim, a própria gestação, alterações hormonais, aquele turbilhão de coisas que acontece no organismo da gestante, isso já favorece com que a gestação já seja um estado hiperinsulinêmico, que a gente fala. Por quê? A gente tem uma demanda ali de glicose muito alta, né? Então, o bebê cresce e desenvolve a todo momento, ele precisa de energia muito a todo momento mesmo. Então, o organismo da mulher fica com uma glicose mais circulante ali, porque ela precisa passar isso via cordão umbilical pelo sangue para o bebê, né? Então, isso já é uma alteração do próprio organismo da mulher, tá? Quando o pâncreas, né, que é o nosso órgão que secreta lá a insulina, quando o pâncreas da mulher não dá conta de produzir a quantidade de insulina necessária para suprir toda essa demanda aí da glicose, é quando a gente tem aí esse quadro de diabetes gestacional, tá? Isso pode acontecer por vários motivos, né? Tem aí alguns fatores de risco que podem fazer com que a mulher tenha maior chance mesmo de acontecer isso com ela, né? Pode ser um gatilho, né? Podem ser um gatilho para parar esse crescimento aí da insulina. O primeiro ponto também que eu quero, antes de falar os fatores de risco, que eu quero ressaltar aqui, Patrícia, é que o diabetes gestacional não é o fim do mundo, assim, sabe? Não é uma sentença. Porque eu percebo que, às vezes, as mães têm esse diagnóstico, né? A gestação, como eu falei, já tem aquele turbilhão de hormônios, já tem aquele tanto de insegurança, principalmente se for mãe de primeira viagem, né? De medo, de estar tudo bem com o bebê, de não saber como é que tá. Em período de pandemia ainda piora tudo isso. Então, a gestante, quando recebe esse diagnóstico do diabetes gestacional, ela fala, meu Deus, o mundo caiu, acabou, e, enfim. E não é tudo isso, tá? Então, é claro que é uma condição especial, né? É uma doença metabólica, assim, que mais acomete na gestação é o diabetes gestacional. Então, é a doença mais comum, né, na gestação. Então, ela existe sim os riscos e existe sim, se não for tratada, prejuízos, né, consequências que possam vir a acontecer, mas se ela for bem tratada, se ela for bem acompanhada, se ela for controlada, não tem problema nenhum, não é uma coisa de outro mundo, tá? Então, o primeiro passo é tranquilizar as mamães aí, se tiver gestante com diabetes gestacional assistindo a gente, fica tranquila, busque ajuda, ouça a live até o final, que vai ter muita informação aqui para você, tá? Bom, em relação aos fatores de risco, como a gente estava falando, temos alguns fatores de risco que pode acometer, né?
Então, um deles é o sobrepeso e obesidade prévios, né, antes da gestação. Então, se a mulher já estava acima do peso antes da gestação, isso é um fator de risco, né? Gestação em idade avançada, que a gente fala. A gente tem uma idade ótima, né, para gestar um novo ser mesmo. E a gente considera uma gestação tardia em idade avançada acima de 25 anos, tá? Por mais que isso seja... muitas vezes fora da nossa realidade atual, isso era a realidade, né, das pessoas mais antigas, que tinham filho muito mais cedo. Hoje em dia a gente vive numa geração de que as pessoas querem se formar, estar estáveis, antes mesmo de engravidar. Então isso cada vez tem sido mais tarde, né? Então, esse também é um fator de risco, né? O sedentarismo também é um fator de risco. Então, aquelas mulheres que tanto eram sedentárias previamente quanto na gestação também é um fator de risco. A síndrome de ovários policísticos, né? É uma causa, uma doença aí também, que tem acometido cada vez mais mulheres, que está muito comum. Então, ela também é, infelizmente, um fator de risco aí. A nossa alimentação atual, né? Uma alimentação muito rica em industrializados, muito contaminada com açúcar, com aditivos químicos, com farinhas brancas, né? Então, uma alimentação muito rica em aditivos alimentares, principalmente, muita coisa química. Isso também favorece aí aumenta o risco, né, na verdade, do diabetes gestacional. Ter, claro, o histórico, né, de diabetes na família também é um fator de risco. Apresentar índices bioquímicos, né, alterados, então triglicérides alterado, insulina alterada, hemoglobina glicada alterada. Então, todos esses exames que às vezes a gente, igual hoje, é muito comum a gente ter paciente que fala assim, meu colesterol alterado foi a vida inteira. Tem 20 anos que eu tenho colesterol alterado. E as pessoas não se preocupam, né? Isso é muito comum, está muito comum atualmente. Então, essa alteração aí em indivíduos que, né, vão gerar tanto a mulher quanto o homem, tá? Se eles passam a carga genética disso, isso sim é um fator de risco também. Aí, a pressão também, né? A hipertensão, a pressão arterial. Também. Também é muito comum a pessoa falar, minha pressão sempre foi assim mesmo, né? É muito comum. Então, a gente tá numa fase aí, numa idade das pessoas acharem que algumas alterações são muito normais. Por quê? Porque elas são comuns, tá? O comum é diferente do normal. Então, hoje em dia é comum ter muitas pessoas com alteração de triglicéridos e colesterol, tá? É muito comum, por quê? Industrializados, alimentação com muito farináceo, branco, açúcar simples, isso tudo altera aí o colesterol, triglicéridos. Então, hoje em dia é muito comum, mas isso não é normal, tá? A gente não pode encarar como normal. Esse é o meu normal, esse meu exame tá normal, tá super alterado, os triglicéridos tá normal. Não, não é normal isso, tá alterado, tá? E a gente precisa agir para prevenir, para ajustar mesmo, para evitar que consequências futuras possam vir a acontecer, tanto aí durante a gestação, quanto a gente passar essa carga genética para o nosso filho, né? Que a gente sabe que no momento da concepção, o que a gente tem no nosso organismo, nossa carga genética, vai passar para o bebê, sim. Então, ambos os pais, né, o pai e a mãe, têm aí 50% de responsabilidade nisso. Então, a gente precisa mesmo... Não é só a mãe. Muitas vezes o pai fala, né? Cuida da glicose dela, cuida dos triglicéridos dela, e o dele tá livre. Não tá, não. A gente precisa tomar cuidado da mesma forma, tá? Então, a gente tem esses fatores de risco, e aí eu levo a uma reflexão de assim, né? A gente precisa pensar, quando a gente avalia todos esses fatores de risco, a gente passa a perceber que quase todo mundo tem os fatores de risco. Que 90% talvez das pessoas ou está acima do peso, ou tem síndrome de ovário policístico, ou já teve esses exames alterados, ou tem diabetes na genética, né? Hereditário, ou é sedentário. Então, assim, a chance de ter algum desses aqui é muito alta. Muito grande. Ou de engravidar mais do que 25 anos. Então, assim, nossa, quando a gente avalia isso... É muito grande. Pois é, quando a gente avalia isso, a gente fala assim, cara, mas todas as gestantes, então, tem fator de risco. Sim. A maioria delas, sim, tá? E aí, o que a gente precisa fazer
atuar e agir na prevenção, né? Como a gente já tinha falado. Então, as gestantes, assim, o ideal, como eu falei no início, é que a gente programe e acompanhe essa gestação desde 3 meses antes dela acontecer, né? Então, através dessa programação, a gente consegue ajustar isso antes e evitar que isso aconteça. Agora, Antigamente era muito comum. sempre é tempo, né? Então, não começou a programar isso antes, não pensou nisso antes de engravidar. Engravidou. É hora de pensar daqui para frente. Ah, já está um pouco Exatamente. mais adiantado na gravidez. Não pensou nisso até agora. É hora de começar a pensar, né? Quanto antes, melhor. A partir do momento que você tem essa informação, você corre atrás. Isso. Então, assim, eu costumo falar que antigamente era muito comum os médicos próprios e as gestantes só virem para nós já com um diagnóstico de diabetes gestacional, né? Isso. Então, até próprio obstetras mais atualizados, assim, eles falam que antigamente só encaminhava para o Nutri se tinha eclâmpsia, se tinha diabetes gestacional. Hoje em dia, eles falam, não, hoje em dia, tá pensando em engravidar, a gente já encaminha. Por quê? Hoje em dia a gente já tem conhecimento disso, do tanto que influencia e quanto a gente consegue prevenir isso, sabe? E não só agir no tratamento. E é interessante que quando chega com pré-diabetes, né? Então, assim, a gente já está falando do diagnóstico já instalado, mas muitas vezes o obstetra, o ginecologista, encaminha para a gente uma paciente com pré-diabetes gestacional e a gente consegue levar até o final da gravidez sem instalar a diabetes gestacional. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Só controle. Essa tem um mês. Agora, a minha paciente, eu tenho uma paciente, a bebê dela nasceu, tem umas 2 semanas. Isso tem um pouco mais de um mês, talvez 2. Ela teve o diagnóstico, e aí a gente começou a acompanhar bonitinho a glicemia dela, ela fazendo as medições, né? Fazendo aquele controle mais rigoroso. Ela foi no médico fazer o último ultrassom. Antes do parto, né? Ele falou para ela, a sua diabetes gestacional tá só no papel. Você não teve alteração nenhuma, o seu bebê não tem alteração nenhuma, as suas glicemias estão completamente normais, então assim, ficou só no papel, realmente. Só no diagnóstico, né? Quando a gente faz um acompanhamento. Mexe com o coração da gente, né? Quando você acompanha, isso já aconteceu comigo também, de acompanhar uma gestante com pré-diabetes, você conseguir chegar com essa paciente no final da gravidez sem a diabetes, eu falo, nossa, não tem assim... Sem nenhuma intercorrência. Melhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, então assim, como a gente estava falando, né? Todos os pacientes aí, todas as pessoas têm algum desses fatores de risco. Então, o que a gente precisa fazer? Como eu falei, atuar na prevenção, tá? O que é essa prevenção? Tá, como que eu posso prevenir? Um ponto a gente já falou, né? Então, programar essa gestação, então procurar o acompanhamento desde antes. Olha, estou pensando em engravidar. Vamos lá? Eu atendo vários tentantes e a gente precisa, antes disso, antes de ter a concepção, da gente deixar aquele ambiente propício, um ambiente propício para um novo ser se desenvolver, tá? Então, a gente precisa deixar aquele ambiente pronto mesmo para o bebê, tá? Por quê? A gente sabe que o bebê, como eu já falei, desenvolve o tempo todo. Muitas vezes, quando a gente não programa essa gestação, a gente só vai descobrir lá pela 5ª, 7ª semana, quando é cedo, né? Então, você já tem ali 5, 7 semanas que o bebê está desenvolvendo. Isso são 2 meses. 2 meses de um bebê desenvolvendo, sendo que você tem 9. Então, assim, já foi quase 1/3 do tempo, entendeu? Então, assim, é um tempo ali de ação que a gente já perdeu praticamente, assim, sabe? Nesse ponto de programação, eu falo. Então, quanto antes a gente pensar em programar a gestação, quanto antes a gente procurar ajuda e a gente deixar o nosso organismo propício para aquilo, a gente cuidar do nosso organismo, a gente limpar o nosso organismo para receber o bebê da melhor forma, para deixar um ambiente com que ele consiga crescer e se desenvolver da melhor maneira, ofertando tudo de 100% que você tem, assim, para aquele bebê, melhor, tá? Melhor, e diminuímos os riscos, assim, absurdamente a gente diminui esses fatores de risco de doenças e de intercorrências na gestação, tá? Então, o primeiro ponto aí, essa programação, né? Dentro dela aí, a gente já
entra também em outros fatores, de que outro fator aí de prevenção seria a adequação do peso, né? Antes de engravidar, então, a mulher adequar o peso para essa gestação. Por quê? Eu recebo também muitas pacientes que às vezes já estavam acima do peso antes, ou com sobrepeso, ou com obesidade, e descobriram a gestação não desejada, né? E aí ficam com muito medo de ganhar peso durante a gestação. Nossa, mas eu já estava acima do peso, eu não posso ganhar mais nem 1 quilo, porque eu já estava acima do peso, não, como é que eu vou fazer? E assim, isso é um dificultador, assim, pra gente, sabe? Porque a gestante tem que ganhar peso. A gente não pode perder peso na gestação, porque o bebê tá ali, né, desenvolvimento, como eu falei, só ele vai nascer com em média 3 quilos, então pelo menos isso, né, é o mínimo do mínimo, você tem que ganhar. Tem aumento de volume sanguíneo, tem aumento de tecido adiposo, tem aumento de líquido, de edema, tem aumento de volume mamário, de placenta, de líquido amniótico, de expansão do volume do útero. Então, assim, é um monte de aumento de peso mesmo que a gestante precisa ter para aquele ambiente estar 100% ali para o bebê. Então, ajustar esse peso antes, a gente também diminui o risco de diabetes gestacional e a gente consegue aí ter uma gestação mais tranquila nesse sentido de adequação do peso, tá? Outro ponto é a gente ter uma alimentação mais limpa, né? Então, prevenção aí. Evitar um pouco mais os industrializados, aquela grande quantidade de aditivos químicos, de corantes, de conservantes, de acidificantes, enfim. Eu não aguento mais falar isso. Que a gente sabe que tem muitos produtos. Fica repetitivo. A gente sabe que isso tudo é muita coisa química e que sim, impacta no nosso organismo. Então, quanto mais a gente puder evitar também de coisa química no sentido de agrotóxicos, contaminantes plásticos, sabe? Tudo contaminação por metais pesados, alumínio, arsênio, mercúrio, todos esses metais pesados que a gente obtém aí de diversas formas no nosso organismo. O plástico, principalmente por fontes alimentares, né? O plástico tem todos ao nosso redor 24 horas por dia, a gente não consegue se livrar 100% dele, mas principalmente os que têm contato direto com o alimento, a gente sim, o ideal é que a gente evite, né? Então, esses outros metais pesados. Quando a gente coloca um alimento aquecido no plástico, sim, aí libera... tanto quando ele é submetido a altas temperaturas, quanto a baixas temperaturas demais, tá? Então, ou micro-ondas, forno, esse tipo de coisa, ou congelador, ambos, esses plásticos aí em contato com o alimento, eles liberam muita coisa, substância química ali no alimento, que isso sim altera a nossa conformação lá genética, altera a nossa disposição, nosso metabolismo, nosso funcionamento mesmo, e isso obviamente vai impactar numa vida futura aí no nosso filho, né? Então, todos esses pontos a gente precisa ajustar. A gente precisa modular estresse, né? Então, hoje, é muito difícil falar nisso num contexto de pandemia, mas a gente precisa, sim, modular e tentar controlar um pouco mais essa questão de estresse, de ansiedade, de fatores psicológicos mesmo. Então, tudo isso também é um agravante. A gente precisa fazer higiene do sono, né? Hoje em dia, cada vez mais com o mundo moderno, a gente tem pessoas que dormem mais mal, tá? Que dormem pior, assim, que dormem com o celular e acorda com o celular e dorme muito pouco e dorme, enfim. São tantos fatores, né, Patrícia, que a gente precisa ajustar para conseguir modular essa gestação e diminuir os riscos, né? Então, nós estamos trabalhando na prevenção aí de um diabetes gestacional, né? Então, quando a gente previne a diabetes gestacional, a gente previne a diabetes durante a gestação, a gente previne a diabetes depois da gestação na mãe e no bebê, né? Então, exatamente. Assim, a gente está evitando um problemão aí para o resto da vida. Então, quanto mais atenção realmente a gente tiver, porque assim, fica parecendo que são coisas, mas higiene do sono, mas controle do estresse, eu não consigo. Bom, ou a gente faz isso agora, ou a gente paga uma conta muito maior depois. Infelizmente, né? Infelizmente. Então... A gente não tem
tudo um mar de rosas, né? Não existe. Se a gente tem... Toda ação gera uma consequência, né? Então, se a gente prefere viver assim, é a mesma coisa com a nossa alimentação de adultos, de não gestantes. Se a gente prefere levar uma alimentação desregrada, né? Desregrada não, mas uma alimentação mais rica em alimentos não nutritivos, industrializados e tudo bem. Tem pessoa que fala assim, mas eu comi isso a vida toda e não tem nenhuma alteração de exame. Tudo bem. Quando essa alteração chegar a vir a ter, você vai pagar o preço? Você está disposto? Exatamente. Se tiver, para mim, tá tudo tranquilo. Então, mas assim, eu não vou pagar para ver, entendeu? tudo bem, dá tudo certo. Você vai pagar para ver? Aí é que é a questão, né? Chegar, né? E isso, sem a gente falar, normalmente, hoje eu estava até explicando isso um pouquinho. Quando a gente vê aquele fator, aquele valor de referência que o laboratório coloca, né? No nosso caso, que a gente trabalha muito com a prevenção, o valor de referência da gente é um pouco diferente do que aquele que está ali, né? Porque a gente não está trabalhando com um diagnóstico de uma doença, mas sim com a prevenção de uma patologia. Então, assim, cuidar do valor de referência, né? O valor de referência é uma coisa muito subjetiva, né, Patrícia? Eu costumo falar. Porque elas variam até mesmo de laboratório para laboratório. Então, se você faz em um lugar, tem um valor. Se você faz em outro, tem um valor. Mas isso é um padrão? Não, não é um padrão. É uma coisa muito subjetiva. A gente precisa saber avaliar e saber quando ainda assim está dentro do valor de referência, mas já não está tão ideal mesmo, sabe? Exato. Mas já é um alerta, já é um fator que, mas espera aí, não está tão bom assim, né? Então, já nos chama a atenção nós que trabalhamos com a prevenção, como nós já comentamos aqui. Né? Então, assim, pessoal, todos esses fatores que a gente está conversando aqui são fatores para uma programação da gestação saudável, tá? Que eu imagino que seja o desejo de todas as gestantes, é claro. Nós, como mulheres e como mães, sempre queremos o melhor para os nossos filhos, independente das circunstâncias. Então, se você quer sim o melhor para o seu filho, a gente precisa se atentar a esses fatores de prevenção, a esses fatores de risco, para que a gente evite que isso aconteça, né? Então, a gente precisa atuar nesses pontos, pedir ajuda, como eu falei, estamos aqui, nós profissionais da saúde, para ajudar mesmo nesse momento e estamos sempre à disposição, né, Patrícia? Então, bom, falamos um pouquinho do que é dos fatores de risco, né? Dos fatores de risco, como a gente previne, né? Beleza. Então tá, a gente já sabe quem que tem a chance de ter, como que a gente consegue prevenir, o que é o diabetes gestacional? Tá, Gabi, beleza. Então, eu já sei de tudo isso. Mas não teve jeito, não sabia dessas informações antes, já aconteceu, recebi o diagnóstico, agora pronto, o médico soltou essa bomba aí na minha mão, o que eu faço? Primeira coisa é calma, né, Gabi? Primeira coisa é calma. Primeira coisa não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Exatamente. Então, assim... Conviver, né, com saúde, desde que a pessoa busque uma orientação. A minha grande preocupação é a pessoa achar que é uma coisa insignificante e que ela não precisa de apoio. Precisa sim. Aí também não é, porque a gente conhece... Né? Isso. Não, assim, a gente conhece os riscos, né? Então, uma gestante com diabetes gestacional, ela tem vários riscos, sim. Por exemplo, vou citar alguns, tá? Então, a gente sabe que a mulher ali está produzindo e tem um metabolismo com uma grande quantidade de glicose no organismo, porque passa para o bebê a todo tempo. O bebê demanda uma necessidade energética muito maior e tudo. Se o organismo da mulher não produz a quantidade de insulina suficiente, que eu já expliquei para vocês que é no caso do diabetes gestacional, a gente fica com muita glicose circulante, né? Com muita glicose naquele metabolismo da mulher. Muita glicose passando pro bebê, muita glicose para ela, muita glicose pro bebê, então tá saturado de glicose ali. O que acontece? Quando o bebê tem muita fonte de energia, muita energia, muita energia, muita energia, ele cresce, tá? Então, ele cresce muito e ele se desenvolve. Então, a gente tem um grande risco de bebês macrossômicos no diabetes gestacional, que são bebês acima de 4 quilos, tá? Então, o bebê nascer muito grande mesmo. E para isso, nós profissionais precisamos ali monitorando os ultrassons, monitorando o ganho de peso desse bebê também, enfim.
a gente tem um risco muito aumentado de pré-eclâmpsia. Então, quando a gestante tem um diagnóstico de diabetes gestacional, a gente já precisa mesmo se atentar, abrir o olho, ficar bem antenado mesmo, observar bem aquela gestante, porque a gente sabe que ela tem um risco aumentado a desenvolver a pré-eclâmpsia no finalzinho da gestação, tá? Então, são fatores que nos despertam a atenção mesmo. E outro ponto também que a gente, né, tem aí de fator de risco é o parto prematuro, né? Então, também o diabetes gestacional pode vir a acontecer, também é uma consequência. Então, assim, os riscos existem, tanto para a mulher quanto para o bebê, tá? O diabetes gestacional, então, não é uma coisa que nem, igual eu falei, não é nem o fim do mundo, mas não é uma coisa também que, beleza, vou passar batido. Não, não pode. Senão, até porque a gestante começa a passar mal, né? De sintomas mesmo, hiper e hipoglicemiantes aí. Então, a gente precisa mesmo tomar cuidado e esses riscos existem, tá? Então, como que eu faço se eu tenho esse diagnóstico, então? Aí entra, sim, majoritariamente a nossa parte, não é que as outras partes não tenham sido importantes, né? Já exemplifiquei aqui para vocês como é importante todos os outros pontos. Mas, o que a gente pode fazer, então? Ajuste alimentar, né, Patrícia? É o nosso primeiro ponto, nosso primeiro foco. Então, a gente vai ajustar mesmo a alimentação dessa mulher. A gente vai caprichar mais na quantidade de fibras, tá? Alimentos com cargas glicêmicas menores, né? A gente vai evitar mesmo aí os carboidratos refinados, né? Muito pão, muita farinha, muito açúcar, industrializados. Essas coisas que aumentam muito a glicose, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo. E ajustar a alimentação. Aí realmente precisa Poderia observar, né, Gabi? São coisas que a gente já deve observar na nossa alimentação. De maneira geral, né, que só vão nos trazer saúde, mas que nesse momento são mais importantes ainda, né? Cruciais, exatamente. Então, assim, a gente precisa mesmo ter esse cuidado e aí quantificar mesmo, tomar um pouco mais de cuidado nesse momento que é um pouco mais crítico. Então, a gente precisa, como eu comentei, né, fazer a medição lá, a curvinha glicêmica. Geralmente o endócrino já pede isso para que a gestante monitore, né? Então, a gente precisa lá medindo a glicemia, a pontinha do dedo lá, várias vezes ao dia, até a gente acompanhar e ver aonde está tendo essas alterações e ajustar a alimentação antes e depois para a gente conseguir controlar isso. Um ponto que eu esqueci de falar, né, que é importante eu falar aqui, é sobre a questão do diagnóstico, né? Então, nós nutricionistas, nós não damos o diagnóstico do diabetes. O diagnóstico é realmente especialidade médica. O diabetes gestacional é tão ai meu Deus, fugiu a palavra, condição. É uma condição tão séria assim e importante na gestação que ele é investigado em todas as gestantes, em 100% das gestantes. Independente se elas têm histórico na família, se elas têm algum fator de risco, o diabetes gestacional ele é investigado em todas as gestantes. Por conta desses riscos, por conta dessas alterações, por conta do que ele pode causar no organismo da mulher, tá? Como que esse diabetes gestacional é investigado, então? Pelo aquele teste que as gestantes tomam um líquido lá por volta da 24ª, 28ª semana, que elas odeiam. Aquele líquido super doce. Então, devido àquele líquido ali que a gestante toma que a gente consegue ter esse diagnóstico ou não do diabetes gestacional. Então, toda gestante, igual eu falei, independente de algum fator de risco ou não, faz esse teste por conta da condição aí mesmo do diabetes. Então, não é uma coisa tão simples, né? Como a gente já comentou. Então, além dessa questão da alimentação no diabetes gestacional, né? A gente precisa, claro, dos outros fatores. Então, fazer atividade física na medida do possível, é claro, sempre orientado pelo médico, nas condições que aquela gestante pode, né? Então, todos aqueles fatores que a gente precisa lá da prevenção, aqui a gente vai atuar também com eles no tratamento, tá? Então, manejo do estresse, controle do estresse, né? Uma alimentação higiene do sono, hidratação. Exatamente. Então, evitar os disruptores endócrinos, né, que a gente chama, que
são essas questões das contaminações aí do plástico, dos metais pesados, mercúrio, arsênio. Esses metais pesados a gente encontra muito aí em produtos de higiene pessoal, né? Produtos de beleza. Tem muitos que são contaminados por esses metais pesados mesmo. Elas Então, que são usadas no preparo das refeições. pelas panelas. Então, assim, é um momento que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com isso. Então, assim, se você não, infelizmente, não teve esse cuidado lá na prevenção, vai ter que ter depois do diagnóstico, sabe? Então, assim, não tem muito como fugir da raia mesmo, não. É muito importante a gente conhecer e saber como agir, como tratar, saber aonde procurar ajuda, tá? Então é muito importante ter um nutricionista mesmo para adequar o seu plano alimentar, para ajustar. Então, eu sei que eu tô tendo mais hipoglicemia à noite, de madrugada eu tô tendo hipo. Sempre depois que eu almoço tô tendo hiper, pico de glicose, né? O que eu faço? Vou deixar de comer. Já cortei o arroz, já cortei o feijão, já cortei as tubérculos, tudo do almoço, tô comendo folha só e continuo tendo um pico de glicose. Não façam isso por conta própria, tá, pessoal? Isso assim, de forma nenhuma a gente pode mesmo fazer isso, porque é uma coisa séria, tá? Então, precisa de instrução, precisa de conhecimento mesmo. Sempre que caso você tenha o diagnóstico, não vá, eu sei que isso é muito difícil, o nosso dedinho até coça, mas não vá pedir ajuda ao Google, tá? Não vá procurar os alimentos que você deve ou não comer nesse caso, tá? Para a vizinha nem sempre serve para você, né? Não serve. A minha amiga que está gestante, que também tem diabetes, e a Nutri fez um plano para ela, vou seguir o plano que a nutricionista fez para a minha amiga. Né? Vamos lembrar que existe uma individualidade bioquímica, que cada indivíduo é único, né? Que cada um tem uma necessidade, não somos todos iguais, não é? De forma alguma. Sinara, prazer estar aqui com a gente, tudo bem? Coisa boa. Bom, então, se você for digitar lá no Google, diabetes gestacional, o que posso comer? Vai te falar que você não pode comer coisa debaixo da terra? Essa é clássica, né, Patrícia? Sim. Não pode comer legume debaixo da terra. Não pode comer fruta. Não pode comer fruta. Então, assim, isso não pode ser levado a sério, tá, pessoal? A gente precisa de comida de verdade, a gente precisa de orientação. Então, a gente não pode cortar lá os legumes todos debaixo da terra e continuar comendo pão francês no café da manhã, no café da tarde, que não vai adiantar. Eu não consigo entender que sentido que tem isso. Você consegue me explicar? Por favor, que sentido que tem isso? Né? Pois eu acho que é de falta de informação mesmo. Mas deixa alimentos refinados na alimentação da pessoa. Não consigo entender. Então, assim, Então, assim, muito cuidado, viu, pessoal, com esse tipo de conduta, com esse tipo de orientação. Se você recebeu de algum colega ou até mesmo de profissionais, muito cuidado, tá? Pesquisa mesmo, procura ajuda, se informa, tá? De fontes confiáveis, não é de Google, para que você não corra mais riscos, né? Então, como a gente comentou aqui, é uma situação sim de risco, tá? Não é o fim do mundo, igual eu falei, mas sim a gente precisa tomar muito cuidado, existe um risco claro aí. Então, a gente não pode negligenciar, a gente não pode tratar como a Deus dará, como vai dar tudo certo e tá tudo bem. Muito cuidado, então, tá, pessoal? Com relação a isso. Bom, então a gente começou ao tratamento lá do diabetes gestacional, acompanhando as glicemias, manteve tudo bem, excelente, que é a situação ali ouro que a gente deseja? Ok, perfeito. Não manteve, a gente tem uma orientação aí da Sociedade Brasileira de Diabetes, dos órgãos, né? De que se a gestante tem 2 semanas a partir do diagnóstico, a gente tem 2 semanas para alterar, fazer um manejo ali da alimentação daquela mulher, tá? Daquela gestante. Se durante 2 semanas a glicemia dela não controlou, se a gente não conseguiu ajustar isso, aí sim o médico pode fazer alguma intervenção medicamentosa, né? Ou de medicamento via oral, ou de insulina, enfim.
Isso varia de conduta, né? De profissional. Mas aí sim, então a gente tem essa janela meio curtinha, né, Patrícia? De 2 pouquíssimo semanas para tempo, agir. né? Lembrando que De muitas 2 vezes semanas para agir. a gestante recebe o diagnóstico e não procura o nutricionista de imediato. E aí, a gente que já tem uma janela curtinha, a gente perde mais tempo ainda para conseguir intervir nessa condição que é tão importante. Então, fica-se um alerta para as gestantes, né? E quando tiver um diagnóstico médico, lembrando de novo que o diagnóstico é sempre médico, que procurem de imediato a nutricionista para conseguir intervir, né, com o ajuste da alimentação dela, porque o tempo já é curto, né? Então, não dá para Não pode perder. perder tempo, não. Não pode negligenciar. Então, oi Camila, obrigada. Muito bom ter você aqui também. Bom, então olha só. Chegou nesse ponto, então, da gente ter que entrar com algum medicamento e tudo. Outro cuidado aqui, outro ponto de atenção. Não é porque a gente entrou com insulina ou com medicamento que a gente não precisa cuidar da alimentação, tá, pessoal? Então, assim, eu percebo às vezes que até mesmo com diabéticos tipo 2 ou o próprio diabetes gestacional, fala assim, a insulina vai resolver. Então, o tanto de açúcar que eu comer, posso aqui comer entupir de biscoito que eu tô tomando a insulina, então tá tudo certo. Não, não é isso, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado mesmo assim, porque essa conta não é exatamente completamente exata, tá? De glicose para insulina, isso varia muito do que você come. Então, mesmo tomando a insulina, mesmo tomando o metformina lá, o medicamento via oral, você ainda pode ter picos de glicose muito alta ou picos de glicose muito baixa. E isso, assim, pensa para um bebezinho, né? Se a gente já sofre com isso, então pessoas que têm diabetes, se ela tem crise de hipoglicemia no dia e de hipoglicemia, de hiperglicemia no dia, a pessoa passa muito mal. Conversa com uma pessoa que tem diabetes e que tem essas crises. Elas passam muito mal. Então, se isso acontece no organismo de um adulto, você pensa para o organismo de um bebê, que ao longo do dia, ao longo de 24 horas, você fica submetendo ele a hiper o tempo todo. As consequências são, assim, inevitáveis, tá? Então, a gente não pode mesmo negligenciar, mesmo que esteja tomando medicamento ou insulina, isso não pode. Aí sim, a gente precisa ainda do cuidado redobrado com a alimentação. A gente precisa mesmo Até porque, cuidar às desse vezes, a ponto, gente tá? precisa ajustar, né, com a alimentação, com a medicação. Então, é preciso Exatamente, é tudo em conjunto. bem próximo, caminhando ali pertinho, né, para uma coisa também Exatamente. encaixar na outra, né? Outro ponto que é muito importante a gente ressaltar é que durante a gestação a gente tá ali num período de formação de paladar daquele bebê, tá? Então o paladar da criança ele é formado até os 2 anos de idade, desde a concepção, desde que ele começa a ser formado até os 2 anos de idade é a formação de paladar da criança. Então tudo que a mamãe come na gestação muda o sabor e a cor e o odor do leite, do líquido amniótico, tá? Então, Sim. o bebê consegue sentir ali, muda, claro que é sutil, né? Não é com a mesma intensidade do que a gente come, mas isso muda sim e interfere lá na formação do paladar, de papila do bebê, tá? Tudo que a mamãe come na amamentação passa via leite materno, o sabor, o cheiro e a cor e o odor do alimento, tá? Para criança. E a mesma coisa, né? Desde a introdução alimentar lá até os 2 anos, isso tudo. Então, se a gente tem um período ali de gestação que a gente fala, tá tudo bem, a insulina tá controlando aqui, vou comer o que eu quero, se a gente continua se entupindo de doce, de farinha branca, a gente não pode esquecer que o paladar do bebê está sendo formado. Tá? E aí depois eu vou lá pegar a criança com 2, com 5 anos, que a mãe fala assim, esse menino, não sei de onde que ele gosta tanto de doce, não sei onde que ele aprendeu isso, porque lá em casa eu não dou doce. Será, E João? na sua gestação? Ai, mas na minha... E eu perguntei na sua gestação, aí fala, ai, mas na minha gestação uma formiga me atacou que se eu não comesse doce 3 vezes no dia, não era eu. Então, assim, isso tudo existe muita influência, existe essa relação, é comprovado, tá? Então, é um outro ponto que a gente precisa se atentar muito. Se o bebê está formando paladar, o que você vai querer que ele coma?
pro resto da vida, né? Com o que você vai querer que o paladar dele tenha mais afinidade? A gente já sabe que o paladar do brasileiro ele é culturalmente mais voltado para o doce e para o Doce. amargo e para o salgado, né? São os nossos dois principais aí que a gente consome, né? Então, isso já é cultural. Então, a gente precisa muito, muito, muito cuidar disso, tá? Precisamos, Um outro ponto, né? precisamos e podemos. Está a nosso alcance, como a gente Está quase terminando. Passa tão rápido, né? passa. Pode Como a gente avisar. comentou, a gente Nós temos uns 2 minutos, tá. eu acho, só aí. Ai, nossa, muito rápido. Então, assim, como a gente falou, né, já na live toda, hoje em dia o acesso à informação está muito maior, então aproveitem, não desperdicem isso. A Camila tá falando que teve diabetes gestacional. Foi dieta, glicosímetro, deu tudo certo. Parto ok, bebê adequado para idade gestacional. Que bom, maravilha. Esses desfechos bons aí são o que nos motivam, né, a saber o poder da nutrição e como a nutrição pode influenciar, né? Outro ponto também só muito importante que eu queria falar é que o diabetes gestacional, as mamães que tiveram diabetes gestacional, elas têm um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 depois, tá? Então, mais um motivo, 101 motivos aí para cuidar da alimentação nesse momento, para prevenir e para evitar que isso aconteça, tá bom? Eu acho que teve muita informação, acho que foi ótimo. E acho que é importante a gente deixar assim, esse recado, né? É possível a gente controlar a diabetes gestacional, é possível conviver. E não é difícil, não é impossível. Né? Exato. É preciso estar atento a ela, a gente não pode negligenciar também, mas é preciso conviver, levar uma gestação adequada até o final, como exemplo, né, que a Camila deu. E essa questão da importância em conjunto, né, os profissionais, né, ter uma atenção multiprofissional, aí o endócrino junto com o obstetra e a nutricionista, a gente está aí junto para trabalhar em equipe, né? E eu acho que é o recado, assim, né? Vamos ficar atentos, mas é possível e é possível mudar essa história, né? Não é porque a pessoa teve uma diabetes gestacional que ela vai ter que... Não é sentença, né? Não é sentença, é isso aí. Gabriele, super obrigada. Patrícia, agradeço muito obrigada por ter participado aqui, né, da minha live. Queria agradecer ao pessoal que compareceu, muito obrigada. Tinha algumas meninas aí de um grupo, a gente tem um grupo que chama Diabetes Nutri, que a gente faz. Que ótimo! Né, e a gente está focando muito no atendimento aos pacientes com diabetes. E é uma muito coisa bom, é uma área... Não é? É uma área onde a nutrição consegue agir, que a gente fala, meu Deus, que poder, né? Que poder, então, exatamente. É maravilhoso. Então temos que ajudar. Reverter isso aí. Gabriele, super obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Patrícia. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficou ainda alguma dúvida, pode colocar para a gente aqui ou lá no meu direct, tá? Pode me mandar no Instagram, fica à vontade. Me acompanhem lá, como a gente já conversou. Qualquer dúvida, eu sigo à disposição. Espero poder encontrar aí com vocês mais vezes, tá bom? Vai ser um prazerão, viu, Gabriele? Super obrigada. Muito obrigada. A gente se encontre aí em outros momentos, né? Tomara. Valeu, obrigada. Encontraremos. Foi Tem muito assunto aí pela frente, né, Patrícia? Oi? Tem muito assunto aí pela frente. Nossa! Que a gente pode abordar. Tem assunto demais. Nós vamos marcar um próximo bate-papo. Vamos sim. Boa noite, viu? Obrigada de novo pela oportunidade. Foi bom demais. Um beijo.